Senhoras e senhores deputados, este agendamento putestativo da Iniciativa Liberal pretende ser um alerta. Um alerta para nos relembrar que a liberdade é preciosa e que a sua conquista não é irreversível. Pelo contrário, a história ensina-nos que ao longo dos tempos as sociedades que concedem aos seus cidadãos o gozo de liberdades individuais são a exceção e não a regra. Mais, a longevidade dessas exceções está diretamente ligada à convicção e à coragem com que as pessoas resistem às tentativas de limitar ou condicionar as suas liberdades individuais, venham essas tentativas do Estado ou de quaisquer outros poderes. E o alerta que pretendemos aqui trazer é este. São inegáveis os sinais de que em Portugal a convicção e a coragem de defender a liberdade começam a escassear. Mas não pode valer tudo em nome da liberdade de expressão. Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, queria dizer que podemos não concordar com tudo o que disse na sua intervenção, mas nós concordamos com o fundamento da iniciativa que aqui traz. Mas o que é fundamental reconhecer é que agora temos a oportunidade de corrigir esse tiro. Os numerosíssimos argumentos e opiniões que foram sendo publicadas sobre os riscos que encerra esta legislação e, concretamente, este artigo 6º, não podem ser ignorados. Não são de tudo pessoas paranoicas. Não são de pessoas que acham que atrás de cada esquina está uma maquinação maquiavélica. São pessoas que pensaram o suficiente nesta matéria e reconhecem que, quando se trata de liberdades individuais, o problema é começar. É entreabrir a porta, é começar na rampa descendente que permite depois todo o género de abusos. E a noção de que Portugal é um país que precisa de mais escrutínio e não menos, precisa de mais opiniões conflituantes e não menos, precisa de menos respeitinho e não mais, tudo isso está por trás da proposta que nós aqui hoje trazemos e que fico contente de saber que o PCP vai acompanhar, de revogar este artigo 6º. Deputados, eu começo por saudar a Iniciativa Liberal por ter repescado para debate um assunto tão importante como é a Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital e que foi aprovada pela Lei 27 de 2021. Acompanhámos a proposta da Iniciativa Liberal e também... Uma pergunta que surgiu aqui durante o debate, que foi porque é que a reação a esta matéria pode ter sido tardia, porque é que levou algum tempo. Eu diria que o mais importante é que aqui tenhamos chegado. E desse ponto de vista eu cumprimento inclusivamente o Sr. Deputado Coutinho Figueiredo e a Iniciativa Liberal por usarem o vosso agendamento putestativo para esta matéria. Chegámos aqui por uma razão muito simples. Chegámos aqui porque o nosso país é, ainda e felizmente, hoje, uma democracia. Senhores deputados, começamos por saudar a Iniciativa Liberal por trazer o tema a este debate. Mal eu imaginava tanta saudade que regressava por este Parlamento à espera da intervenção do PSD. Mas a Iniciativa Liberal resume a sua pretensão a querer acabar com uma censura da internet. Devo dizer que da leitura do artigo 6º nós não chegamos a essa percepção. Agora, o artigo 6º é em si uma escolha política e ideológica... Senhor Deputado Coutinho de Figueiredo, depois de o ouvir, fiquei na dúvida se leu ou compreendeu o artigo 6º da Carta ou se deixou aqui levar por uma onda de desinformação parlamentar. Só quem não leu este artigo é que pode afirmar com tanta veemência que abre a porta à censura. Já não é a primeira vez que o PS me manda estudar ou ler melhor, ou ver se percebi. Vou passar por cima do que está aí implicado, mas devo dizer-lhe que uma coisa eu tenho a certeza, não ouviu o que eu disse. Não ouviu, não. Porque senão, quando diz que o que está disposto na proposta que o PS apresentou exclui as opiniões políticas, peço-lhe que leia onde é que isso diz. Não está lá em lado nenhum. Fala em sátira, fala em erros involuntários, fala em humor, não fala em opiniões políticas. E aliás, como disse ali da tribuna, é escandaloso que o Plano Europeu mencione especificamente que opiniões partidárias claramente identificadas não estão abrangidas pela definição e que o projeto do PS exclui isso. Mas, em vários debates públicos que tive com o deputado José Magalhães, pai desta iniciativa, desafiei-o concretamente a dizer se alguém vier propor que seja parte da definição de desinformação as opiniões políticas, aceita ou não. Ainda hoje estou à espera de resposta. Que este está transformado num debate entre os cartistas que defendem o artigo 6º da Carta dos Direitos Humanos na Era Digital e aqueles que no dia 20 de julho defendem a sua revogação, ou seja, os vintistas. E, de facto,
este tornou-se um debate extremado, mas este tema merecia, de facto, um debate sério, um debate com elevação. Aliás, os média queixam-se de que o Governo não apoia o suficiente os média em dificuldades. Estejamos tranquilos que o povo decidirá nesta matéria e os partidos que aqui têm assento. Portanto, nada de dramatismos, vamos calmamente ao exame dos acontecimentos, do que está realmente proposto e não joguemos com fantasmas e com monstros e com papões. Muito obrigado. Sr. Deputado José Magalhães, a sua intervenção foi um misto de coisas que são óbvias e têm pouco a ver com o que eu falei na intervenção inicial, com outras coisas que ficam a preocupar-me ainda mais. As óbvias são de que nos vem aqui lembrar que a liberdade de expressão já tem limites. Já tem, sim senhor. Não se pode difamar, não se pode mentir no sentido de perjúrio. As fraudes são limitadas, incitamentos à violência, instigação de crime, tudo isso já existe. O que não existe é esta possibilidade de cercear opiniões de pessoas só por alguém as considerar falsas. E nós sabemos que a noção de falsidade nem sequer é algo permanente e perene. Basta olhar para o que se passou nesta pandemia. No início desta pandemia, as máscaras não eram sequer obrigatórias. Havia vacinas que não eram eficazes. E agora temos as mesmas entidades que duvidavam da origem do vírus a pedir investigações sobre onde é que nasceu exatamente este vírus. As coisas evoluem e se não houver debate e se não houver contraditório, não chegaremos à verdade. E depois vem fazer uma coisa que esta então é particularmente preocupante. Desenha um cenário da desgraça da comunicação social. A comunicação social não é que não queira, é que não pode, não tem independência possível, não tem viabilidade económica. Está a preparar o caminho para que não tenhamos outra alternativa que não seja pôr a comunicação social debaixo das saias do Estado. Eis o PS numa nutshell, uma casca de nós. É isto. Vamos arranjar um problema tão grande que só o Estado é que pode salvar a comunicação social independente e livre. E, Sr. Deputado, vou ter que voltar à mesma. Continua sem responder. Porque é que o Partido Socialista não excluiu da definição de desinformação as opiniões claramente políticas? Porquê? E porquê é que nas várias possibilidades que já teve de introduzir ou de reconhecer essa lacuna, continua sem o fazer? Isso é muito preocupante. Todos conhecemos há vários anos o deepfake de Barack Obama, supostamente uma alocação do antigo presidente dos Estados Unidos. Uma deepfake é um vídeo feito com ferramentas de inteligência artificial, onde todas as partes parecem verdadeiras, mas o conjunto é completamente falso. As expressões são falsas, os lábios são falsos, as palavras são falsas, o tom é falso, mas no conjunto tudo parece verdadeiro e é impossível a olho nu detectar que é um deepfake. O deepfake de Obama foi uma experiência de investigadores, inofensiva nesse sentido. E agora imaginemos se alguém fizer espalhar um deepfake do Presidente da República, digamos, a apelar à tomada imediata de Olivença pela força. Ou um deepfake do Primeiro-Ministro a apelar ao assalto da sede do CDS no Caldas. Ou um deepfake do Secretário-Geral do PCP a apelar à tomada pela força do Palácio de São Bento para acabar com a democracia burguesa. Ou mesmo um deepfake de um conhecido apresentador de televisão que gosta muito de pescar o olho a fechar os telejornais, a noticiar que Lisboa foi completamente arrasada por um terremoto durante a noite e que não sobreviveu ninguém. E se qualquer uma destas manobras for apoiada, difundida por um exército de perfis falsos, ou daqueles que já existem, ou de outros que não existem? Isto é liberdade de expressão? Não se pode fazer nada? Ficamos sentados a ver o que é que acontece? Alguma destas ações deveria estar protegida pela liberdade de expressão? Os exemplos todos de deepfakes que deu já estão cobertos pela lei. Todos. E, portanto, não faz absolutamente sentido nenhum agitar com esses fantasmas como se fosse algo que fosse a primeira vez que na história da democracia tivéssemos de nos confrontar. Deixem funcionar a lei. O que está aqui é uma coisa... O que está aqui no artigo 6º, Sr. Deputado, é uma coisa bem diferente. Estabelece uma definição de desinformação que não inclui a opinião política. Para usar uma expressão de um colega seu de partido, o irritante para si é a existência de opiniões políticas com que não concorda, por absurdas que elas sejam. E é evidente que para mim é que os exemplos que deu já são crimes e são desnecessários. Sr. Deputado, quem não quer ser lobo não lhe veste a pele. E os senhores vestiram a pele e vestiram a pele do ataque à liberdade de expressão e do ataque à democracia. Essa é que é a verdade e isso é que causa tanto nervosismo e tanto incómodo, Sr. Deputado.
Eu hoje abri de manhã o site do Polígrafo e nas primeiras 2 páginas tinha 8 situações em que o ministro Augusto Cabrita tinha mentido. Se calhar era uma boa oportunidade para nós forçarmos a remodelação governamental, já que o Primeiro-Ministro não parece querer fazer. Se calhar estamos a ver mal o Sr. Deputado Telmo Correia. Isto não nos dava jeito, afinal, para remodelar o Governo? Senhoras e senhores deputados, penso que foi um debate bastante esclarecedor. Talvez demasiado extremado aqui ou acolá, mas, juntamente com a votação que se seguirá, vai permitir clarificar as posições de cada um. O que é que o PS faz? Introduz 4 novidades no nosso ordenamento jurídico. Primeiro, define desinformação, de uma maneira muito dúbia, muito discutível, mas, sobretudo, de uma maneira que exclui o discurso político, inclui o discurso político na definição de desinformação. Já perdi a conta o número de vezes perguntei isto ao Partido Socialista, ou a algumas pessoas do Partido Socialista. Porquê é que excluíram? Continuo sem resposta. E, portanto, só pode haver uma explicação. É que querem, de facto, que o discurso político esteja contido na noção de desinformação. Porque querem controlar o discurso político. Não tive resposta até hoje às dúzias de vezes que já perguntei isto. E não faz sentido nenhum que haja uma entidade a poder definir o que é e não é verdade. É o primeiro passo para a famosa verdade oficial que deveria fazer tremer de vergonha os verdadeiros democratas. Portanto, isto que o Partido Socialista aqui hoje nos traz, eu devo ser mais justo e mais correto. Alguns deputados do Partido Socialista, tenho a certeza que haverá espíritos livres ainda no Partido Socialista, mas aquilo que nos traz é uma solução que não vai funcionar. E sabem que não vai funcionar. Isto faz algum sentido? Zero. Faz zero sentido. Se é difícil e se não tem solução, não mexam até saber como é que se vai resolver o assunto, coisa que anda muito boa gente, um pouco do mundo inteiro, a tentar resolver. Porque assim, o que aqui está não só não resolve, como piora o problema, como disse na minha intervenção inicial, 100, 200 ou 1000 vezes. E, portanto, o voto que aqui hoje vamos fazer, além de clarificar as posições de cada um dos partidos, ou as posições de cada deputado dentro de cada um dos partidos, é uma escolha que vai ser simples. É entre aqueles que querem revogar o artigo 6º porque não confiam em ninguém, nem em si próprios, para definir o que é e não é verdade em relação aos outros, não acreditam nessa possibilidade de haver uma verdade oficial, definida seja por quem for, e aqueles que aceitam manter o artigo 6º, que esses não é não confiar numa entidade que define a verdade oficial. Não confiam nas pessoas para saber distinguir aquilo que é ou não é verdade. Essa é a grande diferença. E termino com a constatação de uma ironia histórica um bocadinho cruel, pelo menos para alguns de vocês. É irónico se a proposta de revogação do artigo 6º vier a chumbar nesta Câmara por via dos votos de 2 partidos de esquerda. 100 anos depois de 1920, na terceira década agora do século XXI, é a esquerda que impede a defesa da liberdade de expressão. Não deixa de ser irónico. Votação da generalidade do projeto de lei número 890/14, Iniciativa Liberal. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, abstenção do Bloco de Esquerda. Contra do Bloco de Esquerda. Então, abstenção do Bloco de Esquerda. Voto contra do Bloco de Esquerda. Quem se abstém? O PAN abstém-se ou vota contra? Bom, então, desculpem, senhores deputados, vamos estar então todos com muita atenção às votações. Quem vota contra, volto a perguntar, então, o Bloco de Esquerda, PS e PAN. Quem se abstém? Portanto, foi rejeitado. Sr. Deputado, e quem vota a favor? Não existe, Sr. Presidente. Senhor Deputado, o que é que se passa? Senhores deputados, se eu pergunto quem vota contra, quem se abstém, é suposto que os restantes se votam a favor. Muito bem, já percebi. Há na bancada do PS quem tenha votação diferente. Muito bem. Então, quem vota a favor? PCP, PEV, PSD, CDS, Iniciativa Liberal, Chega,
4 deputados do PS, cujos nomes vão ser registados. Vamos lá nomear os deputados do PS, Sr. Presidente. Faça o favor de dizer os nomes de cada um dos senhores deputados do PS. Excelência Simões. Muito obrigada. Jorge Lacão. Muito obrigada. Sérgio Sousa Pinto. Muito obrigada. Marcos Pestrelo. Muito obrigada. Estão identificados os deputados do PS pela sua própria voz. Muito obrigada. Senhora Deputada Cristina Rodrigues, votou? Como é que votou? Contra, Sra. Presidente. Contra. Muito obrigada. Peço desculpa que eu tinha olhado e não tinha visto indicar. Portanto, foi rejeitado com os votos conforme identificados anteriormente.